Ei, desenheiro, como que vocês estão? Eu sou o Rubens Scarelli, mas pode me chamar de Husky e sejam bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje são os maiores erros que te impedem de viver de ilustração. Por que é tão importante falar sobre isso, pessoal? Tem muita gente que ainda não se iniciou na carreira ou há pouco tempo artista, né? E ainda tem alguns erros que ele não sabe que está cometendo. Acontece demais, aconteceu comigo, aconteceu, acho que é com a maioria dos ilustradores, né? Então, é sempre importante eu estar aqui pontuando para vocês quais são esses erros e que você possa corrigir agora no início, tá? Para não se tornar até um vício, tá? São coisas importantes que vão fazer a sua carreira ser muito mais longa, muito mais produtiva, e você vai ganhar muito mais dinheiro, tá? Então, antes de mais nada, né, eu quero falar para vocês que o meu intuito aqui não é, né, ficar pegando no pé de ninguém, tá bom? É mais para direcionar vocês, tá? O que eu não vou falar aqui hoje? Eu não vou falar sobre erros na ilustração propriamente, tá? Eu vou falar erros na profissão mesmo, tá? Então a gente vai falar sobre profissão. Erro da ilustração mesmo, do desenho, a gente pode falar um outro dia, tá bom? Hoje vai ser só sobre direcionar vocês para um caminho certo para vocês se tornarem um ilustrador valorizado, tá bom? Esse é o meu intuito aqui, deixar vocês afiados para o mercado. Então, vamos lá. Um dos maiores erros, né, pessoal, que os ilustradores iniciantes cometem é qualidade com o seu trabalho, tá? É uma das primeiras coisas que você tem que consertar, esse erro de qualidade, de acabamento da sua ilustração. Vamos ver assim, você acha que você já está pronto para o mercado, acha que você já desenha pra caramba, mas de repente você não tem aquela qualidade necessária para se tornar um profissional, que é fazer uma boa arte final, fazer uma boa colorização, um bom acabamento no seu trabalho e errar em composição, errar em perspectiva, tá? Então, qualidade é um dos maiores erros que eu vejo que as pessoas cometem. E é engraçado porque tem muita gente que é boa demais e acha que não está preparado para o mercado, e tem muita gente ao contrário, que não está preparado para o mercado e acha que está preparado para o mercado, e ele acha que só precisa aprender a vender, né? Então faz curso de venda de ilustração e chega lá e não consegue vender porque a qualidade do desenho dele não é boa o suficiente para o mercado, tá? E falando em qualidade, uma coisa também que muita gente erra é o nicho, né? Não sabe escolher o nicho que vai vender a sua ilustração. Por que é tão importante assim? Você vai direcionar o seu estilo para aquele nicho que você gosta de fazer, que você curte. Por exemplo, eu tenho alunos que gosta de fazer, ele quer trabalhar com POD. Então, ele vai direcionar todo o seu traço, todo o seu empenho naquele nicho, para fazer estampa para camiseta, para fazer stickers, para fazer tantas outras, almofadas, né, canecas, né? Ele vai pensar nisso dessa forma, tá? Então ele vai direcionar todo o traço dele para isso. Então ele vai se especializar nisso. Se você quer trabalhar, por exemplo, com o público infantil, fazendo livros didáticos, então você vai estudar a ilustração infantil, né? Como que você vai fazer uma arte final para aquele nicho? Como você vai fazer um desenho para aquele nicho? Tá? Então é muito importante ali você saber não só desenhar,
personagens fofinhos, personagem bonitinho, infantil, mas você também tem que saber como arte finalizar isso, como deixar ele bonito, colorido e chamar a atenção das crianças. Então, tudo é assim, você tem que chamar atenção para o seu público, para o seu nicho. Tá? Então, direciona o seu portfólio para isso. Começa a fazer bastante desenho só para esse segmento. Depois disso, caso você queira mudar, aí você começa a fazer coisas diferentes, tá bom? Mas, no início, é bem importante que você pense em nichos. Eu, por exemplo, eu comecei com cartoon, mas eu comecei a fazer um cartoon mais comercial, mais direcionado para propaganda, por exemplo. Tá? E sabendo desenhar dessa forma, eu consegui trabalho em vários outros segmentos, como, por exemplo, o próprio editorial. Eu fiz ilustração para livros didático também. Já fiz. Então, você acaba... o seu nicho, o meu nicho, ele se tornou bem maior depois de alguns anos, né? No início, eu me especializei em estampa de camisetas e depois eu cresci e hoje eu faço para vários outros nichos, tá? Então, a minha arte se encaixa em vários nichos. Mas é importante para você que está iniciando, começa num nicho e depois você pode aumentar aí a sua oferta, né? Você vai oferecer para outros nichos, tá bom? Então, muito importante, nicho, tá bom? Outra coisa, cara, que eu vejo o pessoal errar muito é não se organizar. Um ilustrador, ele precisa ser um cara organizado. Ele precisa, quando ele pega um job, ele tem que fazer uma pastinha, deixar tudo organizado dentro dessa pasta, pegar referência, jogar lá, fazer pastas, subpastas. Por quê, pessoal? Para você trabalhar mais rápido. Você precisa trabalhar mais rápido quando você é um ilustrador profissional. Quanto mais rápido você trabalha, mais dinheiro você ganha. Tá? Então, a organização é muito importante. Não só para aquele projeto, mas, por exemplo, tua mesa organizada, você acha as coisas facilmente, tanto no seu computador quanto aqui nas suas gavetas, você acha tudo isso fácil? Então você precisa. Parece incrível. Puxa vida, eu não sei onde eu coloquei o papel, não sei onde eu coloquei o sketch. Cara, isso toma tempo. E todo tempo conta, porque o que a gente vende como ilustrador é o nosso tempo. A gente ganha dinheiro sendo rápido. Tá? Então, quanto mais rápido você trabalha, mais você ganha. Essa é a regra. Tá? Então, muita organização. Entrou o trabalho, tenha um fluxo de trabalho. Você já começa a pensar. Eu vou ter que fazer pesquisas, eu vou ter que pegar referências, eu preciso de referência de cor, sabe? Eu preciso falar com o cliente, preciso pegar o briefing, deixar o briefing fácil ali. Toda vez que eu tiver alguma dúvida, eu vou lá no briefing e dou uma olhada, ver se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Então, deixa tudo organizado e tudo dentro de pastas fáceis de acessar. Tá? E quando você está fazendo ali um trabalho, por exemplo, você está trabalhando, eu trabalho no Illustrator, vou falar sobre ele, você trabalha em camadas, deixa as camadas organizadas, nomeadas, você pode marcar por cor, você pode marcar por nome, essa camada é sombra, essa camada é preenchimento, essa camada é traço, sabe? Marca tudo assim para facilitar para você. Porque chega na hora ali, às vezes você se perde, às vezes você tem tanto layer, você tem tanta coisa dentro do layer, que você acaba se perdendo. Aonde está, né? Já aconteceu comigo, eu estar fazendo ilustração, de repente eu deleto alguma coisa lá e eu falo, caramba, onde está? Eu fico lá um tempão procurando e não acho. Né? Então, deixa tudo bem organizadinho, tudo bem agrupado, tá bom? Então, essa é uma dica de ouro também. Então, vamos lá. Não ter as melhores ferramentas. O que são as ferramentas?
programas. Essas são as suas ferramentas. É a sua ferramenta de trabalho. Se você é um pedreiro, você tem que ter a sua, né, colher de pedreiro, você tem que ter o seu prumo, né? Você tem que ter todas essas ferramentas. É a mesma coisa que o ilustrador. Você precisa ter. Com o que você trabalha? Você trabalha, por exemplo, você faz a arte, você desenha no papel para depois passar para o computador? Então, você tem que ter, né, as ferramentas. Você tem que ter lápis, você tem que ter, não sei se você faz uma arte final já no papel. Então, você vai ter que ter ali um pincel, um bico de pena, sei lá, tá? Então, essa é a ideia. Você tem que ter ferramentas apropriadas para trabalhar. E quando você joga para o computador, né, às vezes eu vejo, muita gente vem falar comigo, falar, poxa, mas eu faço a arte no celular, né? Eu uso programa no celular, ou eu uso programa gratuito, aqueles programas que, né, com poucos recursos, tá? Tudo bem, gente. Eu entendo que você, às vezes, no início, a gente, né, tá faltando isso aqui. E geralmente a gente acaba, né, indo atrás do mais barato, né, para iniciar. Tudo bem. E depois que você iniciou, depois que você já está pronto para se tornar um profissional, começa a usar os melhores programas que você puder, tá bom? Aqueles com mais recursos. Lembra do que eu falei? Tempo é dinheiro? Quanto mais recurso você tem, quanto mais você conhecer sobre o programa, quanto mais você aprender sobre o programa, mais rápido você vai trabalhar. E mais produtivo você vai ser, mais produtivo, mais dinheiro, mais clientes atendidos, tá? E mais tempo para você descansar também. Isso também é importante, descansar. Então, procura ter uma ferramenta boa, tá? Se você estiver ganhando já o seu dinheiro, se você já é profissional, você pode comprar o programa também, tá? Você pode até achar, poxa, mas é muito caro, tá? Mas você vai embutir todos esses seus gastos na hora que você for cobrar. E aí também está a importância que eu sempre falo de saber cobrar pelo seu trabalho. Tá? Se você não souber cobrar, você vai trabalhar para caramba, não vai ganhar bem, não vai ter programas bons e não vai ter também o quê? Não vai ter equipamentos bons, tá? Que esse daí já é um outro erro, né? Se você está aí já montando o seu estúdio, você precisa investir em equipamentos. Isso é muito importante. Quando eu faço entrevista com meus alunos, eu sempre pergunto qual é o equipamento que eles têm, tá? Para a gente tirar o máximo de proveito do equipamento deles. Eu sei que a maioria dos meus alunos, que eles já tem computador, tem mesa digitalizadora, né? Eu vi aqui, a Érica está aqui, a Érica tem uns equipamentos legais, né? Que ela sempre posta no Instagram dela. Então, investir em equipamento é importante. Imagine você trabalhar com um equipamento meia boca e você tem um prazo para entregar o trabalho para o teu cliente e a tua máquina falha, né, na hora que você mais precisa. A hora que o computador começa a chorar quando você faz uns efeitos a mais na sua ilustração, né? Então, isso também, o equipamento também ajuda a você melhorar ajuda a melhorar a sua ilustração, né? Imagina, outro dia eu peguei aqui para fazer, por exemplo, uns brushes, né? Um brush de dispersão, ele come uma memória do caramba. E o computador chorando aqui, e o meu computador é um computador bom, né? Um computador que eu uso para trabalhar, né? E eu sou profissional e eu ganho dinheiro com isso. Imagine quem tem um computador meia boca. Quem, né? Aquele computadorzinho com 2 megas de RAM, né?
com uma plaquinha de vídeo, né, integrada ali, né? Nossa, cara, eu imagino como deve ser dolorido ficar lá tempos e tempos esperando, né? Esperando terminar de fazer lá os efeitos, cara. Nossa, é terrível, é terrível. Vocês me desculpam que hoje está um calor infernal aqui na minha cidade, não sei como está aí em vocês. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. É água mesmo, tá? Não é outra coisa, não. Bom, continuando aqui. Então, a gente já falou sobre investir no estúdio. Tá? Outra coisa que é quando você já começou a pegar os seus clientes, uma das coisas que você precisa ter é processo de venda e atendimento. Quem não tem processo de atendimento, não tem um bom atendimento, acaba perdendo clientes. Por quê? Se você não sabe atender um cliente, você não tem aquele feeling, né? Hoje tem um outro nome que eu até esqueci. Ultimamente estou muito esquecido, desculpa. É que é muita coisa rolando na minha cabeça aqui. É soft skills. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é aquilo que você... o atendimento. Isso, exatamente. O meu assistente já colocou aqui, ó. Pesquise sobre isso daqui, tá? Para vocês que estão começando e tentem, né, pôr isso em prática, tá? Quando vocês forem atender os seus clientes, tá? Você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Você vai estar resolvendo um problema para ele, tá? Então você tem que ser amigável com ele. Ele tem um problema, tá? E ele está pagando você para resolver o problema dele. Você, como um prestador de serviço, você tem que ser o mais atencioso possível. Você não pode brigar porque o cliente, às vezes, ele não entende sobre a ilustração, sobre os processos de ilustração. Ele não sabe o trabalho que dá refazer um esboço, por exemplo. Tá? Ele não tem essa ideia. Então, começa a tratar muito bem ele. Explica para ele antes e deixa claro também que ele tem um limite. Por exemplo, ele quer modificações. Então, você deixa claro para ele que você tem um limite de modificações. Por exemplo, eu posso modificar 2 vezes, depois disso eu cobro. Ou eu modifico uma vez só e depois eu cobro. Tá? Desde que esteja, né, que ele esteja fugindo do briefing inicial. Tá? Por isso que também é muito importante, eu sempre falo aqui, mas isso também é uma outra história, tá? Seria uma outra live, que é deixar muito bem claro no brief tudo o que vai ter no projeto. Tá? Se você errar no brief, ele vai ter o direito de fazer quantas mudanças ele quiser. Então, deixa bem claro, tira todas as suas dúvidas possíveis no brief. Porque depois, se ele pedir modificações e aquela modificação não estava no brief, você pode cobrar também. Tá? Então, esteja bem atento a isso e tenha também um atendimento perfeito. Depois que você terminar o trabalho, você vai lá e perguntas, né, se ele gostou do trabalho. Faça um pós-venda, né? A gente também pode fazer um pós-venda com prestação de serviço, tá? Faz um pós-venda, chega lá e fala, pô, você gostou do meu trabalho, como que foi, tá? Seja atencioso com ele. Fazendo dessa forma, ele vai retornar, sempre quando ele tiver mais trabalhos, ele vai retornar para você. Se você não tem, você não quer trabalhar com cliente, esquece tudo que eu falei aqui, você vai trabalhar só para você. Mas tudo que eu falei anteriormente vale também para quem vai trabalhar para ele mesmo, tá? Por exemplo, para quem vai fazer POD ou vai trabalhar fazendo, por exemplo, ilustração para um livro próprio, né? Então, organização, qualidade,
escolher o nicho, tudo isso é importante, tá? E agora um último erro, né? Não sei se eu falo aqui, que é muito pesado, tá? Vou falar. Uma coisa que eu vejo que muito ilustrador erra, tá? Não só os iniciantes, mas também os mais que já estão há mais tempo no mercado, que é não assumir responsabilidades. É aquele cara que entrega no prazo errado, é aquele cara que não cumpre o que está no brief, é aquele cara que faz modificações na ilustração sem comunicar o cliente, e depois ele fica reclamando do cliente. Ele acha que ele está certo, que ele é o dono da ilustração, né? Ele acha que ele como artista, ele como a parte criativa da negociação, ele pode fazer o que ele quiser. E não é assim, gente. Não é mesmo. Assume toda vez que você erra. Não adianta você ir lá na rede social e falar: o meu cliente fez isso, isso e isso com aquilo. Será que você não tem parcela de culpa? Certamente você tem. Sabe por quê? Porque se você não faz o brief direito, se você não deixa tudo claro, se você colhe o brief errado, se você entende errado o que o cliente está falando, o erro é seu. Tá? Você tem que ter clareza na hora que você está colhendo o briefing ou até mesmo no tratamento, tá? Do cliente. Então, é tudo ligado aqui, como eu falei para vocês. Então, passe a assumir o erro, a falha, né? O erro das coisas, tudo que dá errado no projeto, assume para você crescer e não fazer mais nos próximos, tá bom? Pensa assim, eu errei, talvez eu tenha feito de uma forma equivocada isso daqui, tá? É melhor para vocês, é melhor para todo mundo. É você chegar para o cliente e falar: poxa, desculpa, eu errei. Tá? Aí vai depender do cliente, né? Se ele vai entender ou não. Mas você assumindo a culpa é melhor para todo mundo, tá bom? Muito bom. Outras coisas que eu queria falar também, né? Tem muitos outros erros, como, por exemplo, errar na hora de fazer portfólio, não praticar, não procrastinar. Tem tantas outras coisas para se falar aqui, mas o tempo sempre é muito curto, tá? Vou começar agora a ler os comentários aqui, tá bom? Muita mancada quem fala mal do cliente. Exatamente, Francisco. Não pode, ainda mais sair em rede social falando mal de cliente, cara. Não é o cliente que vai se queimar, é você, sabia? As pessoas vão falar: puta, que cara reclamão, né, meu? Cara mimizento. Nossa, isso pega mal para o profissional da ilustração. Então, eu não saio falando mal de cliente em rede social, pelo amor de Deus, gente. A não ser que o cara não te pague, né? Você faça trabalho para ele, ele não te paga. Aí também é sacanagem do cara, né, irmão? Então, aí vale. Presente. E aí, Érica? Legal. Vamos lá. Ter qualidade é o mesmo que manter um certo padrão de trabalho, ou seja, uma regularidade. Exatamente, Francisco. Exatamente. A qualidade é fundamental, né? Por mais simples que seja a sua ilustração, a qualidade conta, né? Você ter um desenho bonito ali, né? Uma coisa que chama atenção, tá? Então, assim, na ilustração, gente, na ilustração comercial, o que vale é você contar uma história, né? Você vai trabalhar com ideia de outras pessoas. Geralmente é assim. Geralmente, na maioria das vezes, é assim. Você trabalha com a ideia de outras pessoas. Se você vai ilustrar um livro, por exemplo, a ideia é do escritor. Se você vai ilustrar para um anúncio, uma propaganda, a ideia é do diretor de arte.
batendo aqui no microfone. Deixa mais perto. A ideia do diretor de arte, né? E assim por diante. Então, você sempre vai estar ilustrando a ideia de uma outra pessoa, né? E a qualidade conta muito, porque quando você tem que ajudar o cara a vender o produto dele, não é? Então, a qualidade, as pessoas estão olhando a qualidade daquela ilustração. Às vezes, uma ilustração, ontem mesmo eu mostrei, falando sobre ilustração de publicitária, como às vezes você tem um desenho super simples e fica bonito num anúncio. Tá? Então, manter a qualidade. Se você faz um desenho simples, pelo menos você pode ter uma qualidade no resto, na tipografia, né? na composição, na cor. Tá? Às vezes um desenho simples com uma cor bonita, né? Que encaixa bem naquele assunto, né? Vai ajudar a vender o produto do cliente, as pessoas vão achar bonito aquilo e vai vender, cara. Né? Então, quanto mais qualidade você tiver, mais conhecimento você tiver também em ferramenta, quanto mais rápido você trabalhar, mais você vai fazer, mais as pessoas vão te indicar, mais trabalho você vai ter. É simples assim. Tá? O trabalho, às vezes, ele vem para a gente. Você nem precisa ficar correndo atrás de trabalho. Às vezes ele vem porque você é um cara que, sabe, você cumpre prazo, você é legal com os clientes, você faz o que o cliente pede, né? Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso, você só vai riscando aqueles erros que você comete às vezes, tá? Vai riscando lá. Olha, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Agora eu sei que no início eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tá? Uma coisa para você ser um bom ilustrador também é você estudar bastante, tá? A formação cultural, a formação intelectual e a formação artística ajuda muito o ilustrador a se tornar um profissional, tá? Quando eu falo cultural, coisas que ele conhece. Vou dar um exemplo aqui. O cara te pede para desenhar, sei lá, o Hércules, né? Então você sabe, o Hércules é um personagem mitológico, não sei o que lá. Tá. O que eu posso fazer a mais? O que eu posso melhorar isso aqui? Eu posso pôr, sei lá, uma coluna grega, coluna romana, sei lá, atrás dele. Posso colocar um sol, sabe, qualquer outra coisa relacionada à história. Tá? Então, isso daí é uma formação, isso aí conta como cultura, coisa que você adquire. Tá? Eu não digo assim que você precisa saber sobre isso, mas você vai pesquisar. Tá? O ilustrador, quando ele pega uma ilustração, um projeto, ele tem que estudar sobre aquilo. Tá? Se é uma coisa assim, tipo histórica como essa, poxa, na internet você acha facinho, não é? Você põe lá o Hércules, sei lá, a Hidra, o Cérbero, né? Então tudo isso é coisa que você sabe que faz parte da história do Hércules, tá bom? A formação intelectual é aquela mesmo que você tem, né? O seu intelecto mesmo, sabe? Como que você consegue desenvolver aquela ilustração, como que você consegue deixá-la mais bonita, num ângulo mais bonito, sabe? O cara te passa o brief, você já está com aquilo na cabeça, você já consegue ver a ilustração como ela vai ser. E a formação artística é a formação artística mesmo, né? Você saber finalizar a ilustração, fazer o desenho e fazer a arte final, tá? A arte final, gente, é muito importante, né? Eu vejo muita gente que se acha demais desenhando, mas chega na hora de fazer a arte final, na hora de colocar uma cor lá, nada, né? Aí não vai ser profissional nunca, tá bom? Vamos lá, o Helder falou aqui. Um ilustrador deve dar resultado ao cliente ao invés de estrelismo, exatamente. Então, Francisco, o ilustrador, ele tem que ter um pezinho no chão, né? Ele tem que ter um pouco de humildade.
Você não pode ser uma estrelinha, chegar, eu sou maior do que o cliente. Não é assim, tá? Você pode ser um puta de um ilustrador aí, mas chega na frente do cliente e você é ele que está te pagando, tá? Então você tem que fazer o que ele realmente quer, tá? Da melhor forma possível. Se você é bom, você mostra o seu estrelismo fazendo uma coisa bonita, né? A organização vale também para mostrar o portfólio, como mostrar os trabalhos nas redes sociais. Claro, exatamente. A organização, você fazer um portfólio bem organizadinho, bem bonitinho, né? Bem com as imagens bem encaixadinhas, fica bonito e atrai a atenção das pessoas, atrai o olhar do diretor de arte que está procurando um ilustrador, de um art buyer que está procurando um ilustrador para fazer uma capa de um livro, sabe? Tudo isso ajuda. Mostra a organização, mostra que você tem um bom design, mostra que você tem bom gosto, tá? Exatamente isso. Bom gosto conta muito, né, na hora que você é escolhido ali, tá? Às vezes o cliente está entre 3, 4 ilustradores. Então, tudo que você puder fazer a mais no seu portfólio conta, né? Quanto mais pontos você tiver, melhor naquela hora ali. Às vezes o cara pega, faz um portfólio, joga tudo as coisas lá, né, de qualquer jeito, e chega na hora que o cara está indeciso entre um ilustrador ou outro, ele vai escolher o cara que tem uma organização melhor, um design melhor, um portfólio mais bonito. Pode ter certeza disso. Para ter boa apresentação com o cliente, devemos antecipar o que o cliente quer e com isso ganharmos pontos com o mesmo. Cara. Pô, se você conseguir antecipar o que o cliente quer, se você conseguir fazer isso, parabéns para você e você vai ganhar o cliente, tá? É meio difícil você antecipar o cliente. Cabeça de cliente é meio louca, né, cara? Não sei. Mas eu acho que se você conseguir, eu já consegui, mas muitas vezes também não consegui. Então depende muito do cliente. Mas se você consegue antecipar, além de ganhar tempo, você ainda ganha o cliente. Ainda, o cara fala, cara, o cara fez um negócio aqui que, cara, superou a minha expectativa, né? Nada melhor do que isso para você ganhar o cliente, né, cara? Bicho, pior se basear no Hércules da Disney. Essa característica derruba muito o valor do trabalho. Cara, eu não posso falar muito sobre, sobre isso, sabe? Mas é bem por aí. Tá bom. A qualidade ou um defeito, o ilustrador resolveu. É qualidade ou um defeito, o ilustrador resolveu o que o cliente quer. É uma qualidade. É uma qualidade. O cliente nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe. Por exemplo, eu preciso colocar aqui um personagem na minha embalagem para vender mais. Muitas vezes ele nem pensa nisso. Ele fala, pô, é bonitinho pôr uma ilustração aqui. Ele não pensa muito que aquilo pode vender muito mais. Então, ele tem um problema e você resolve para ele. E muitas vezes acontece, né, daquele personagem se tornar tão mais famoso que a própria marca, né, cara? Você pega aí o Sucrilhos Kellogg's, você pega o Cheetos, né? E, pô, cara, você tirar o personagem ali do Sucrilhos, né? O tigre, cara, vai ficar um cereal comum ali, né? Entre tantos na prateleira. É por isso que quando você vai comprar não sei que vocês compram, né? Cereais,
todas as caixas têm personagem, cara. Todas. Você entra no supermercado dos Estados Unidos, você vai lá no ver prateleira de cereal, todas as embalagens têm personagem. Por quê? Porque já virou uma coisa que é necessária tá na caixa. Tá? O sucrilho Kellogg's pôs o tigre lá e falou, pô, todo mundo tem que pôr também, porque senão não vai, né? Não vai aparecer. Além do mais, às vezes as crianças que escolhem o que eles querem. E às vezes uma embalagem, quanto mais chamativa, mais vai atrair aquele público, né? No caso, criança. Criança tem muito poder de compra, por exemplo, não é? Então, por isso que tem muito personagem cartoon nas caixas de cereais e em outros produtos que é para produtos infantis, não é? É tipo deixar o cliente falar e pegar os atalhos, tá? Exatamente, Francisco. É bem isso. Bom, Francisco, você já manja, né, cara? Você já tá... Tem todo o pensamento do ilustrador mesmo, tá? O ilustrador tem que ser ter um pouco de psicologia, exatamente, para analisar o cliente e saber o que ele quer. Eu pensei que tinha cortado aqui. Exatamente. Você, assim, você tem que entrar na cabeça do cliente. Quando é um cliente direto, né, direto de uma empresa, por exemplo, fica mais complicadinho, porque você trata direto com ele. E muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele tem uma vaga ideia, joga na sua mão e pede para você desenvolver, não é? Então ele não sabe o que ele quer. E muitas vezes, né, quando você entrega, né, o esboço, o cara fala, mas não era isso que eu queria. Já aconteceu muitas vezes comigo isso. O cara não sabia o que quer, aí quando você manda o desenho, aí ele sabe o que ele não quer. Não é assim? É assim que funciona. Aí sim você vai entrando na cabeça do cliente, sabendo o que realmente ele precisa. Tá? Por isso que eu falo para vocês, quando você vai fazer esboço, já vai mandando. Você faz um esboço rápido lá, já manda para o cliente para ele ter uma ideia se é aquilo ou não que ele quer. Isso poupa muito trabalho da gente, tá? Sem falar que o cliente também ele gosta, né? Ele fica ansioso lá, esperando o trabalho, tá? Ele quer ver o que você está fazendo. Ele quer ver se está... afinal, é um negócio dele, né? Você vai fazer uma ilustração, é para ele. Pô, o cara... Você ficar mandando... Sempre tá... Faz um esboço, já manda. Faz outro esboço, já manda. O cara fala, pô, João, esse cara é legal. É assim que eu quero que ele trabalhe, entendeu? Então, fica mais fácil para você trabalhar e fica mais fácil você entender o que ele quer. Professor, há alguma literatura que ajude os ilustradores a conversarem bem com os clientes? Deve ter, cara. Deve ter, sim. Eu nunca corri atrás disso. Mas deve ter, sim. Não sei se para ilustração, mas para clientes gerais provavelmente exista, né? Como entender a cabeça do cliente? Deve ter mesmo. Existem tantos livros por aí, por que não existiria disso, né? Entrar na cabeça do cliente, saber o que ele quer. Olha só, eu acho que quem descobriu isso daí descobriu a fórmula mágica, né? Bom, gente, foi muito bom falar com vocês aqui. Hoje, muito obrigado a todos, obrigado ao Francisco, obrigado à Érica, obrigado a Cindy, tá? Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá? Pode deixar e depois eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado, até amanhã e vem comigo que vocês passam de ano.